esse texto aqui, a gente olhando para ele de uma forma bem direta, ele está falando de adultério, sobre um relacionamento fora do casamento, um relacionamento ilícito. É interessante que a gente vê que Provérbios foi escrito para o homem, né? Como se fosse uma carta para um homem, para um jovem, para um filho, filho meu, o tempo todo. O texto está, filho meu, atenta para as minhas palavras. Aqui mesmo é assim que começa esse capítulo. E então eu queria assim dar uma olhada nesse texto, nesse sentido direto mesmo, mas depois a gente ter uma aplicação um pouco mais geral. Ele inicia aqui com esses versículos mais uma vez chamando, né? Presta atenção ao entendimento, às palavras de discernimento. No versículo 3, ele diz sobre os lábios da mulher imoral, que destilam mel. Esse destilar mel faz referência a, sabe aquela conversa mole? Aquela conversinha que começa, que não deveria, que tem que ser parada. Aquelas palavras mais doces, né? Que como quem não quer nada. É isso aí, lábios que destilam mel e boca mais suave que o azeite. Essa abordagem da mulher imoral, da mulher estranha, da adúltera, que com palavras ela vem para seduzir. Embora a gente tenha sempre a imagem do homem como sedutor, né? Mas também é verdade que a mulher, ela, com as suas palavras, às vezes com o seu jeito, ela vem com esse espírito de sedução. E aí no 4 diz, olha, mas no final, essas palavras elas vão se tornar amargas, como o absinto, e é como uma espada de dois gumes. A espada de dois gumes, que até a Bíblia descreve lá em Hebreus 4:12, ela corta dos dois lados. Então ela corta a pessoa com quem eu estou falando e ela me corta também. Então quer dizer, é algo que vai destruir a vida dos dois. E ela não presta atenção nisso. Os próximos versículos vão dizer que, até teve quem leu um versículo aqui, diz que os caminhos dela são instáveis. Então gera uma instabilidade na vida quando há esse tipo de pecado, quando há esse tipo de relacionamento. No versículo 9, ele diz: não entregues a tua força aos outros, nem os teus anos a gente cruel. Então, essa força vital do homem sendo entregue a outra pessoa que não a sua esposa, que não a sua mulher, a sua energia. Essa força, né, essa energia, o pai aqui, porque a gente tem a impressão que é um jovem casado, então o pai está dizendo para esse filho tão jovem, não entregue a sua força, a força da sua juventude, não entregue a mulher imoral, a adúltera. Olha, gente, o versículo 10, para que estranhos não se fartem dos teus bens, nem teu esforço seja entregue ao estrangeiro. Vem para saquear os teus bens, vem para roubar seu dinheiro, para te trazer mais assim, uma despesa extra que talvez nem caiba na sua vida. Então esse tipo de relacionamento, ele vem roubar no sentido de recursos financeiros, no sentido de bens, no sentido de todas as formas, tanto assim na parte da energia do ser, né, do tempo da pessoa. A vida vai virando uma confusão. E tem essa questão que a gente vê, quantas mulheres se relacionam porque vão ter alguma vantagem. E isso é mais comum do que a gente pode imaginar, infelizmente. Infelizmente é mais comum do que a gente consegue assim pensar. É muito comum. Então, quando a gente vai lá pro apóstolo Paulo, ele fala muito, né, sobre adultério. Ele fala, acho que em todas as cartas ele está sempre mencionando. E principalmente quando fala assim dos pecados da carne, né, dos frutos da carne, mencionado o adultério, imoralidade sexual, todo tipo de pecado sexual
E o adultério está sempre nessa lista. E está sempre junto, assim, numa lista de coisas que aqueles que praticam serão condenados, não vão entrar no reino de Deus. Então é algo bem sério e a gente já vai também, assim, olhar de uma outra perspectiva, né? Que fica bem mais claro porque que a gente precisa ter esse cuidado e porque que Deus, ele odeia a imoralidade sexual, né? O que isso significa, assim, não é só, não sei se a gente pode falar assim, né? Não é só porque você está traindo a sua mulher, o seu marido, né? Mas tem outras implicações espirituais tão fortes também. E então há uma recomendação da palavra de Deus muito forte, desde dos 10 mandamentos, né? Não adulterarás. Bom, então ele vai, a pessoa vai levar os seus bens. O fato de você praticar a imoralidade sexual traz uma maldição. É uma maldição que acontece. E a gente sabe que o salário do pecado é a morte. É a morte. Então, muita coisa morre na vida de um homem ou de uma mulher que vai por esse caminho. Muita coisa morre. E às vezes, dependendo da situação, de como a pessoa vai levar esse problema depois, tem coisas que nem são ressuscitadas. Então, a palavra de Deus nos orienta, porque é algo que vem para destruir mesmo. E todo tipo de imoralidade sexual está ligado à idolatria. Depois a gente vai comentar um pouco sobre isso. Então, a idolatria, ela está também sempre nessa lista, onde Paulo vai falando os adúlteros, os idólatras, os mentirosos, tem lá, sempre essas coisas estão junto aí, os orgulhosos, os rebeldes não herdarão o reino de Deus. É um assunto pesado, né? Mas é necessário. É necessário, no mínimo, para que a gente vigie, assim, porque às vezes você fala, você está tão seguro, né? Ah, não, isso nunca vai acontecer comigo. Mas veja que o texto começa aqui nos primeiros versículos falando que é uma conversinha muito doce, é uma conversa muito assim, que tem que ser parada. Se você não para nesse estágio, acaba indo para uma situação que depois fica tão difícil, né? E muitas coisas vão morrer na sua vida. Lá em 1 Coríntios 6, 15 a 18, fala um pouco sobre essa questão do pecado com o corpo, né? O pecado sexual. Diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Pois fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. A salvação, ela comprou o nosso corpo também. E o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, nos habilita e nos capacita para a gente não pecar. Para a gente não pecar. Lá em Romanos 8 diz que nós recebemos o Espírito de Deus e agora nós somos guiados pelo Espírito de Deus. O pecado, ele já foi vencido por Jesus na cruz. Todos os nossos pecados recaíram sobre ele. Então, ele já nos deu, já nos capacitou para a gente não pecar. Por isso que nós precisamos cuidar para que a gente não caia sempre no mesmo erro. Então, eu cometo uma vez, aí eu peço perdão, me arrependo, não sei o quê, aí daqui a pouco eu faço de novo, daqui a pouco de novo.
Então, o que é isso? Então, nós não fomos libertos. Então, tá precisando voltar um pouquinho e falar, Senhor, eu preciso nascer de novo. Seja qual o pecado for, né? Eu preciso nascer de novo. Essa é uma oração, gente, que deve ser constante na nossa vida. Eu, de vez em quando, eu faço, Senhor, eu quero nascer de novo. Eu já te conheço, eu tenho a salvação, mas eu preciso ter um processo, eu preciso de uma novidade de vida, porque há algumas coisas que eu ainda preciso tratar, eu ainda preciso entender. Então, o nosso corpo, ele se torna um com o Senhor, da mesma forma que se torna um com quando você, no casamento, né, uma só carne. Como é que você pega o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, e aí você comete um adultério? Você está levando Cristo para essa situação? É muito sério, né, gente? É muito sério. Então, envolve o nosso corpo, por isso que o Senhor odeia todo tipo de imoralidade, né? Porque traz essa bagunça,